Fala galera, grande abraço aí para todos que estão acompanhando o projeto 40 Discursivas no nosso canal ADM à Prova, o canal que reúne os professores Rodrigo Renault, Rafael Barbosa, Douglas Schneider e Stefan Fantini. Pessoal, nesse canal nós criamos uma forma de se comunicar com vocês diretamente e atender uma demanda antiga. Muita gente pergunta, professor, o que é que eu tenho que estudar para a prova da PGDF de prova discursiva? O que é que eu tenho que estudar para a discursiva do tribunal, que eu vou fazer concurso e por aí vai? Pessoal, a gente está resolvendo aqui 40 provas discursivas anteriores da Banca CESP. O nosso foco não é ensinar você a escrever a estrutura de uma redação, não, nada disso. O nosso foco é dar para vocês a base conceitual para poder escrever. Então, se você não tiver a base conceitual, resumindo, você tem todas as ferramentas lá da língua portuguesa e da construção de uma prova discursiva, mas não tem o conteúdo, vai ficar faltando coisa. Então, quando a prova for específica, cair especificamente a administração, nesse projeto tem 40 temas para vocês, hoje eu já estou chegando no tema de número 10. Então, vamos para a tela para a gente começar? O tema de número 10, dando seguimento aí, foi do concurso do ICMBio em 2014 para analista administrativo. Olha só como foi a questão da prova. Foi uma redação discursiva, cujo tema era administração geral, o assunto balança de scorecard ou BSC, e era um texto dissertativo de 30 linhas. Lembrando que esse tema, balança de scorecard, já apareceu tantas vezes em prova que é capaz de você ver um tema corrigido por mim, um pelo Renault, um pelo Douglas, um pelo Stefan, e assim você vai ter uma visão panorâmica desse conteúdo. Vamos voltar aí à tela. Voltando à tela, dando seguimento, essa foi a prova discursiva. Perceba que tem um textinho motivacional, tem uma tabelinha, e aí eu vou direto aqui, nesses dois pontos. Ela quer saber a dimensão do BSC, que representa o objetivo final da organização, e as relações de causa e efeito entre as medidas das dimensões do BSC. Se não tiver isso aqui, lá se foi 19 pontos. Então você precisa descrever isso aqui com bastante clareza. Agora, para organizar melhor o comando da questão, vamos para cá. Textinho motivador. O BSC, Balança de Scorecard, consiste em uma ferramenta de gestão por meio da qual é possível traduzir a visão e a estratégia de uma organização em múltiplas medidas de desempenho. Eu quero que você pare por aqui e note o seguinte, o BSC é composto por múltiplas medidas de desempenho, que possam ser monitoradas e gerenciadas ao longo do tempo. Seu uso possibilita as organizações alcançar seus objetivos de modo sustentável e reforçar suas vantagens competitivas em curto, médio e longo prazo. Além disso, no BSC são previstas relações de causa e efeito entre as dimensões de desempenho para que a organização possa ser gerenciada ao longo do tempo. Então, textinho motivador, muito bonito, vamos ver o resto aí. Considere a seguinte situação hipotética. Para aumentar sua competitividade no mercado, uma organização estabeleceu, com base na ferramenta BSC, as seguintes dimensões: clientes, processos de negócio, aprendizado e crescimento e financeira. Em relação a cada uma dessas dimensões, a organização definiu um conjunto de medidas de desempenho conforme disposto na tabela abaixo. Então, para a perspectiva do cliente, lealdade do cliente e pontualidade das entregas. Para a perspectiva dos processos, qualidade dos processos e ciclo dos processos. Para aprendizado e crescimento, capacidade dos empregados. E para a área financeira, retorno sobre o capital investido. Com base nessa situação hipotética e considerando o fragmento do texto apresentado como meramente motivador, elabora um texto dissertativo abordando necessariamente de forma justificada os seguintes aspectos. 1. Dimensão do BSC, que representa o objetivo final da organização. 2. Relações de causa e efeito entre as medidas de desempenho do BSC. Bom, pessoal, está aí a proposta de redação. Se isso fosse hoje, você teria condições de escrever sobre isso? Se a resposta for sim, parabéns, porque foi uma redação difícil. Se a resposta for não, vem comigo. Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão teórica rápida. Primeiro, nossa revisão teórica vai ser sobre um tema único. Nós vamos falar um pouquinho aqui do Balanced Scorecard. Ou você pode chamar carinhosamente só de BSC. Aí minha sugestão para vocês é que comecem por aqui. 1. Origem.
Vamos discutir a origem da ferramenta. Então coloque aí, origem. Primeiro aspecto que você vai colocar. O BSC foi criado por Kaplan e Norton. São dois autores norte-americanos que criaram essa ferramenta. E essa ferramenta foi criada por Kaplan e Norton nos anos 90. Então, de novo, quando alguém me perguntar de onde vem o BSC, foi uma ferramenta criada por Robert Kaplan e David Norton no início da década de 90 do século passado. E é composto por 3 livros, pessoal: Indicadores de Desempenho, Mapas Estratégicos e Balanço de Scorecard. São 3 livraços, viu? Bem pesados mesmo. Aí você volta para a questão. Tá, mas por que o Kaplan e o Norton criaram esse tal de BSC e o que especificamente é BSC? Então você coloca aí o seguinte, ó. O BSC é aí pode colocar até em outra cor, porque isso é relevante. Sistema de indicadores de desempenho balanceados. Sistema de indicadores de desempenho balanceados. Aí você vai parar e analisar aqui comigo o seguinte. Quando eu falo que ele é um sistema de indicadores de desempenho, perceba, eu estou dizendo para vocês que ele não é um indicador de desempenho, ele é um sistema composto por diversos indicadores de desempenho. Então, ele vai analisar um ou outro, ou vários. Ele vai analisar vários. Então, você já tira daí o seguinte, ó. Se ele é um sistema de indicadores de desempenho, ele não vai avaliar um ou outro indicador, mas vários indicadores. Então, ele avalia diversos indicadores. Se ele avalia diversos indicadores, eu posso afirmar que ele possibilita uma avaliação ampla, sistêmica, geral. Então, o que nós devemos fixar? O balanço de scorecard é um sistema de indicadores de desempenho. Logo, ele possibilita que a organização faça uma avaliação ampla, abrangente, geral. É uma avaliação sistêmica. Então, perceba, ele não é composto por ele é composto por vários indicadores de desempenho. Por isso que eu estou dizendo que ele é um sistema de indicadores de desempenho. Agora, olha só esse segundo ponto. Ele é um sistema de indicadores de desempenho balanceados. O que significa isso? Balanceados significa que ele identifica relações de causa e efeito entre os diversos indicadores. Então, o que eu estou afirmando para vocês? O balanço de scorecard vai avaliar um indicador isolado do outro? Não. Ele avalia os indicadores em conjunto e entre os indicadores e suas dimensões e medidas, ele estabelece relações de causa e efeito. Agora, olha só, por que o Kaplan e o Norton criaram essa ferramenta? Simples, vamos voltar aí para a tela. Essa ferramenta surge, pode colocar assim, ó, foi criado com o fim de substituir os tradicionais sistemas de medição de desempenho que eram focados apenas em
aspectos financeiros. Daqui, o que você vai extrair de relevante? Se eu estou dizendo que ele foi criado para substituir os tradicionais sistemas de medição de desempenho, que eram focados apenas em aspectos financeiros, isso significa dizer que o BSC, pode colocar aí, ó, o BSC avalia aspectos financeiros e não financeiros. Então, presta atenção. O Balanced Scorecard foi criado por Kaplan e Norton no início dos anos 90. Ele nada mais é do que um sistema de indicadores de desempenho balanceados, ou seja, composto por inúmeros indicadores de desempenho de forma balanceada, de maneira que eu consiga identificar as relações de causa e efeito existentes entre os indicadores. E ele foi criado por Kaplan e Norton para substituir os tradicionais sistemas de medição de desempenho que eram focados apenas em aspectos financeiros. Desse modo, eu posso afirmar que o BSC avalia tanto aspectos financeiros quanto aspectos não financeiros, identificando relações de causa e efeito entre eles, o que possibilita uma avaliação do desempenho da organização como um todo. Então, eu posso afirmar que o BSC é uma ferramenta que avalia o desempenho da organização como um todo. Agora, você vai acrescentar o seguinte aí, nesse nosso resuminho. Você vai acrescentar que o BSC é organizado em 4 perspectivas clássicas. Dois pontos. Quais são as 4 perspectivas clássicas do Balanced Scorecard? Vamos colocar ele aqui no centro, ó, BSC. Quais são as suas 4 perspectivas clássicas? As suas perspectivas clássicas são clientes, finanças, aprendizado e crescimento, que o CESP às vezes chama apenas de inovação, e processos internos. Que o CESP às vezes chama apenas de perspectiva interna. Aí você vai fazer a seguinte análise comigo agora. O BSC é organizado em 4 perspectivas clássicas. Perceba que eu tenho perspectiva financeira e perspectivas não financeiras. E entre essas 4 perspectivas eu quero identificar relações de causa e efeito, ou seja, identificar em que uma interfere na outra. Bom, pessoal, feitas essas considerações, você tem algumas informações básicas a respeito do Balanced Scorecard. Aí você vai falar para mim, tá, beleza, Rafael, mas eu não entendi porra nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar isso. Como é que a gente melhora isso? Eu preciso de apresentar o que é um mapa estratégico. Para entender o que é um mapa estratégico, você vai começar por aqui comigo. Vamos lá. Primeiro, eu estou colocando aqui a perspectiva financeira. Estou colocando aqui, ó, finanças. Abaixo, eu vou colocar a perspectiva dos clientes. Mais abaixo, eu vou colocar a perspectiva dos processos. E mais abaixo ainda, vou colocar a perspectiva do aprendizado. Bom, perceba que essas aí são as 4 perspectivas clássicas do Balanced Scorecard. Agora, olha só o que eu quero que vocês lembrem. Vamos voltar aqui, ó. Volta aí comigo nessa tabela. Lá na perspectiva financeira, ele colocou o ROCE, que é o retorno sobre capital empregado. Então, vamos voltar lá na nossa organização e colocar aqui, ó, retorno sobre o capital empregado. Retorno sobre o capital empregado, de forma bastante simples, eu posso resumir como lucro. Então, vamos inventar uma avaliação hipotética. Nós temos aqui o indicador ROCE, retorno sobre capital investido. ROCE. O que eu identifiquei nesse indicador ROCE? Eu identifiquei nele que houve, vamos colocar aqui, ó, uma queda
nos lucros. Eu estou inventando aqui, viu? Então, o que houve no ROCE, no retorno sobre capital investido? Houve uma queda nos lucros. Aonde eu avaliei isso? Na perspectiva financeira. Aí você vai voltar agora aqui comigo. Ó. O BSC foi criado com o fim de substituir os tradicionais sistemas de medição de desempenho que eram focados apenas em aspectos financeiros. Então, vamos colocar aqui ó, o sistema tradicional de medição de desempenho. O sistema tradicional de medição de desempenho, representado por esse boneco aqui, tem foco apenas em qual aspecto? Perceba que ele tem foco apenas no aspecto financeiro. Então, eu chego para esse boneco vermelho e faço para ele a seguinte pergunta. Boneco vermelho tradicional. Por que houve queda nos lucros? Ele fala, não sei, mas houve. Houve queda nos lucros. E se houve queda nos lucros, a gente tem que cortar gastos. Vamos cortar gasto com treinamento. Esse povo está fazendo treinamento demais. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar gasto com treinamento. Presta atenção. Essa é a visão do gestor tradicional. Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Cortar gastos com treinamento. Aí você vai voltar aqui na tela comigo e entender o seguinte. Mas ele avaliou clientes? Não. Ele avaliou processos? Não. Ele avaliou aprendizado? Não. Ele avaliou apenas aspectos financeiros. Então, entenda, a visão tradicional é restrita a aspectos financeiros. Vamos trocar esse gestor. Vamos colocar um gestor que utilize o BSC, o Balanced Scorecard. Está aqui. Esse gestor azul é o gestor que utiliza o Balanced Scorecard. O gestor que utiliza o Balanced Scorecard para avaliar o desempenho da organização, perceba, ele vai olhar para aspectos financeiros, mas ele vai olhar para aspectos também não financeiros. Então, perceba que esse gestor aqui, que usa o BSC, avalia aspectos financeiros e não financeiros. Além disso, a visão dele não é restrita a aspectos financeiros. Ele avalia a organização como um todo. Ou seja, ele tem uma visão sistêmica do desempenho organizacional. E outro aspecto, ele entende que finanças não é isolado. Ele entende que entre aprendizado, processos, clientes e finanças existem relações de causa e efeito. Então, o que ele quer identificar também? As relações de causa e efeito. Aí você presta atenção no seguinte, o BSC surge em substituição aos sistemas tradicionais que tinham uma visão restrita apenas a aspectos financeiros. Ele avalia aspectos financeiros e não financeiros, o que possibilita ver a organização como um todo. Agora, olha só a sacada. Você vai voltar comigo lá atrás na tabelinha. Em clientes, o que ele colocou? Lealdade do cliente e pontualidade das entregas. Vamos explorar só lealdade do cliente. Então, aqui em clientes, ele explorou a lealdade do cliente. E, ao explorar a lealdade do cliente, ele percebeu que houve uma redução da fidelidade. O que significa isso? O cliente vem na organização e não volta, ele não é fiel. Imagine que isso seja uma padaria. Você compra pão na padaria quase todos os dias. Você vai na padaria e depois não volta mais. Ou seja, baixa fidelidade. Essa padaria vai quebrar. Padaria é aquela que vê os mesmos clientes todos os dias. Tem que manter eles fiel. Então, vamos voltar aí, ó, lealdade dos clientes. O que eu identifiquei na minha avaliação hipotética? Redução da fidelidade dos clientes. Agora, olha só o que o gestor que usa o BSC vai avaliar também. Os processos. E vamos voltar lá no exemplo que a banca deu. Em processos, o que tem aqui em processos? Qualidade dos processos e ciclo dos processos. Vamos colocar aqui ciclo, ó. Ciclo dos processos, CP. O ciclo dos processos está demonstrando que está ocorrendo lentidão nas entregas. Então, o que ocorreu aqui na minha avaliação hipotética que eu estou inventando? Lentidão nas entregas. E na perspectiva do aprendizado, vamos avaliar lá o que ele trouxe na perspectiva do aprendizado. Capacitação, capacidades dos empregados. Então vamos colocar aqui, ó, capacidade dos empregados. Aí aqui eu vou fazer uma avaliação e identificar falta de treinamento, ou seja, falta de capacidade dos funcionários.
Aí eu quero que você pare e pense. O gestor que usa o BSC avaliou apenas o aspecto financeiro? Não, ele avaliou o todo. Agora, olha só a sacada. A falta de treinamento das pessoas está gerando lentidão nas entregas. Então, o que seria a falta de treinamento? A falta de treinamento seria uma causa. O que seria lentidão nas entregas? Um efeito. Agora, olha só a sacada. A lentidão nas entregas está gerando infidelidade do cliente, ou seja, o cliente vem e não volta. O que é a lentidão nas entregas? É uma causa. O que é a infidelidade do cliente? É um efeito. O fato de o cliente não retornar na organização está gerando queda nos lucros. Então, o que é a redução da fidelidade do cliente? É uma causa. Qual a consequência? Queda nos lucros. Queda nos lucros é um efeito. Então, presta atenção. Se eu volto lá para o gestor tradicional, vamos ressuscitar o gestor tradicional lá e perguntar para ele, gestor tradicional, por que houve queda nos lucros? Ele vai falar, não sei, mas tem que cortar gasto com treinamento. Porque se não cortar gasto, a gente vai quebrar. Agora, vamos lá. Esse gestor tradicional está correto? Não, ele está viajando. Agora, olha só o gestor que usa o BSC. Gestor que usa o BSC, os lucros caíram? Sim. Por quê? Porque houve uma redução no índice de fidelidade do cliente. Tá, mas por que o cliente não está voltando? Porque a gente está atrasando nas entregas. Tá, mas por que a gente está atrasando nas entregas? Por falta de treinamento dos funcionários. Então, vamos investir em treinamento. Então, perceba que são perspectivas completamente distintas. Agora você vai dar um passo a mais e pensar no seguinte. Gestor vermelho, houve queda nos lucros? Sim. O que devemos fazer? Cortar gastos. Gestor azul, houve queda nos lucros? Sim. O que devemos fazer? Aí vamos colocar aqui na frente agora ó, a proposta de solução para cada um desses problemas do gestor azul. Não do gestor vermelho. O gestor vermelho vai falar o quê? Solução para o problema, corte de gastos. Agora vamos ver o gestor azul ali. Ó. O que o gestor azul vai falar? Primeiro, vamos treinar os funcionários. Para que treinar os funcionários? Para eliminar atrasos nas entregas. Tá, mas eliminar atrasos nas entregas para quê? Para aumentar o índice de fidelidade. Tá, mas aumentar o índice de fidelidade para quê? Para maximizar os lucros, caramba. Porque nós somos setor privado e gostamos de dinheiro. Então presta atenção, o que houve aqui nessa brincadeira? Eu estou treinando os funcionários porque eu gosto de vê-los felizes, treinados? Não, eu estou treinando para eliminar atrasos. Eu estou eliminando atraso porque eu gosto de ser pontual? Não, eu estou eliminando atraso para aumentar o índice de fidelidade do cliente. Eu estou fazendo o cliente ficar mais fiel. Para quê? Porque eu gosto de dinheiro, quero maximizar os lucros. Então, o que eu tenho aí de novo entre minhas decisões para corrigir os desvios? Aqui, ó, eu tenho causa, efeito. Causa, efeito. Causa, efeito. Então perceba que o Balance de Scorecard permite que você tome decisões olhando não apenas para aspectos financeiros, mas olhando para o desempenho da organização como um todo. E entre os indicadores de desempenho avaliados, o BSC estabelece relações de causa e efeito que melhora a compreensão dos problemas e permite propor soluções também orientadas para as 4 perspectivas e também linkadas por relações de causa e efeito, ou seja, você integra suas decisões alinhando a estratégia organizacional. Agora olha só uma outra sacada. No fim das contas, as 4 perspectivas aqui do Balance de Scorecard vão apontar para um aspecto maior. E qual é o aspecto maior e mais relevante que pode existir em uma organização? Aqui no topo, eu vou colocar a missão da organização, que é a sua razão de existência, a visão da organização, que é o que ela quer ser no futuro, e os seus valores. Então, preste atenção no seguinte. No final das contas, eu quero alinhar as minhas decisões à missão, visão e valores da organização. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Como é que é o nome desse gráfico horroroso que eu acabei de montar aí para vocês? Esse gráfico feio aparece nas provas com o nome de mapa estratégico.
Aí você perceba o seguinte, o mapa estratégico mostra quais são as perspectivas do Balanced Scorecard utilizada, mostra as relações de causa e efeito entre os indicadores de desempenho avaliados e mostra qual a estratégia da organização, sempre com foco no cumprimento da missão, busca da visão e respeito aos valores. Ou seja, eu posso afirmar que o BSC alinha a organização à sua missão, visão e valores. Então, voltando ali na questão discursiva agora, ó, eu quero que você volte lá na questão discursiva comigo. O que ele pediu? Dimensão do BSC, que representa o objetivo final da organização. Tá, quais são as dimensões do BSC? Clientes, finanças, aprendizado e crescimento e processos internos. Entre essas dimensões, qual é que representa o objetivo final da organização? A que representa o objetivo final de organizações, em especial do setor privado, é a perspectiva financeira, pessoal. Então, a perspectiva financeira é a que representa o objetivo final do Balanced Scorecard. Agora, aqui eu tenho uma observação importante para você. O BSC pode ser adaptado à realidade do setor público? Pode. Se eu adaptar ele à realidade do setor público, a perspectiva financeira continua sendo a principal? Não. Ela deixa de ser a principal, por quê? Porque o setor público atua sem fins lucrativos. Então eu posso substituir isso aqui por interesse público, cidadania, interesse da sociedade, entre outros. Mas finanças não. Finanças vai lá para a base, porque orçamento é apenas um recurso necessário ao bom funcionamento da organização. Então, perceba, eu estou me referindo especificamente aqui às organizações do setor privado, cujo objetivo final é o lucro. Então, voltando lá na prova discursiva, o que ela pediu para nós? A dimensão do BSC, que representa o objetivo final da organização, é a dimensão financeira. Era isso que você tinha que colocar, tinha que ter financeiro. E aí vem relações de causa e efeito entre as medidas das dimensões do BSC. Essas relações de causa e efeito, pessoal, estão devidamente exemplificadas aqui para vocês. Ó. Eu trouxe um exemplinho das relações de causa e efeito com foco na missão, visão e valores e estabelecendo relações de causa e efeito entre as medidas financeiras e as medidas não financeiras, que são clientes, processos e aprendizado e crescimento. Bom, pessoal, feitas essas considerações a respeito do Balanced Scorecard e do mapa estratégico, a gente vem para cá. Uma proposta de solução rápida. Então, minha proposta de solução seria o seguinte. No meu primeiro parágrafo, o que eu colocaria no meu primeiro parágrafo? Eu colocaria a definição básica do BSC. Eu colocaria que o BSC foi criado por Kaplan e Norton em substituição aos tradicionais sistemas de medição de desempenho focados apenas em aspectos financeiros. Ponto. Eu colocaria ainda nesse parágrafo, um paragrafão grandão, ele avalia aspectos financeiros e não financeiros organizados em 4 perspectivas clássicas. Dois pontos. Quais são as perspectivas clássicas do BSC? Finanças, clientes, processos e aprendizado. Ponto final.
matei o meu primeiro parágrafão aí, um parágrafão bem grande, né? Aí eu iria para o meu segundo parágrafo. Aqui no segundo parágrafo não tem mais introdução, não tem mais não. Não tem mais não. Olha só. Pode-se afirmar, vamos pensar aqui em algo. Vamos colocar aqui o seguinte, a gente vai direto ao ponto. Ó. Entre as perspectivas clássicas, a que representa o objetivo final das organizações do setor privado é a financeira. Perceba, respondi o que ele me perguntou. A que representa o objetivo final é a financeira. Agora, olha só uma observação que eu tenho que colocar aqui. Ó. Contudo, ele relaciona esta perspectiva às não financeiras. Quando eu falo não financeiras, clientes, processos e aprendizado, estabelecendo relações de causa e efeito. Então, olha só o meu primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, eu introduzi, trouxe aí aspectos gerais do balanço de scorecard. No segundo parágrafo, eu respondi uma das perguntas. Entre as perspectivas clássicas, a que representa o objetivo final das organizações do setor privado é a financeira. Contudo, ele relaciona esta perspectiva às não financeiras, clientes, processo e aprendizado, estabelecendo relações de causa e efeito entre elas. Aí eu iria aqui já para um terceiro parágrafo, um terceiro momento. Nesse terceiro momento, eu já colocaria o seguinte. Essas relações de causa e efeito possibilitam o alinhamento das decisões e estratégias organizacionais com a missão, visão e valores. Podendo ser assim exemplificada, né? Porque estamos falando das relações de causa e efeito. Quando eu falo podendo assim ser exemplificada, eu criaria um exemplo das relações de causa e efeito. Qual exemplo eu utilizaria? Eu utilizaria esse aqui, ó. Por exemplo, na perspectiva do aprendizado, pode-se investir em treinamento dos funcionários para, na perspectiva dos processos, eliminar atrasos nas entregas com o fim de aumentar a fidelidade dos clientes e maximizar os lucros na perspectiva financeira. Então, eu estou apenas citando um exemplo para vocês. Não vou escrever ali, senão a mão vai doer. Estou apenas citando um exemplo. Se eu quisesse exemplificar essas relações de causa e efeito, eu colocaria.
Por exemplo, pode-se investir na perspectiva do aprendizado em treinamento para aprimorar os processos na perspectiva dos processos internos, para aumentar a satisfação do cliente, para maximizar os lucros. Ponto. Dei um exemplinho aí concreto. Aí, uma vez que você colocar esse exemplo lá, ó, você pode fechar o negócio. Eu iria aqui para um quarto aqui, que seria uma conclusão, um fecho. O que eu colocaria nesse modo, nesse fecho aqui? Desse modo, pode-se concluir que o BSC é uma importante ferramenta de gestão para as organizações modernas. Ponto final. Aí o que eu matei a pau? Quais eram as perguntas da banca? Qual a perspectiva que representa o objetivo final? Financeira. E diga para mim o que são essas relações de causa e efeito. Estou falando aqui das relações de causa e efeito, do alinhamento delas com a missão, visão e valores, e trouxe um exemplo. O exemplo você pode criar aí da sua cabeça, pode pegar aquele quadro que montamos, pode pegar a tabela lá de trás, enfim, tem várias formas. Bom, pessoal, com isso eu me despeço de vocês. Agradeço a presença de todos que estão assistindo esse vídeo no YouTube e sigam lá no Instagram. Meu Instagram é Prof. Rafael Barbosa ADM, e aproveitem para seguir também o nosso Instagram. O Instagram é o ADM Aprova. ADM Aprova, que é composto por essas 4 figurinhas aqui, ó. Eu mais bonito, claro. Então, por hora, me despeço de vocês, deixo a todos um grande abraço e espero que essa revisão rápida tenha sido útil. Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.